nesse momento, nós estamos nos preparando para a leitura dramática do texto de Sêneca a respeito de Medeia. Mas, para que nós possamos fazer efetivamente essa leitura, é necessário que tenhamos uma contextualização. Então, nós vamos falar a respeito do mito de Medeia, um pouco da tragédia de Sêneca e, efetivamente, quem é Sêneca. Então, a intenção de apresentar o mito de Medeia em Sêneca é exatamente porque nós ensaiamos uma leitura e, por isso, se faz necessário uma contextualização, principalmente para entender a temática dessa figura feminina, porque nós vamos apresentar, inclusive, 2 mesas temáticas sobre a figura feminina, a mulher na antiguidade e a mulher no contemporâneo. Quando nós falamos em Sêneca, o filósofo e o escritor, ele pertenceu a um período exatamente de transição, bastante complexo. Há uma época de mudanças políticas, sociais, econômicas, de crises ideológicas e religiosas. Ele nasceu em Córdoba no ano de 4 a.C. A vida adulta de Sêneca, segundo a professora Zélia Cardoso, decorreu em um ambiente caracterizado por violência, crueldade de governantes, pelo despotismo, pois viveu em um tempo marcado por ódios sob os impérios de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Ele se dedicou à filosofia, sobretudo à divulgação de princípios doutrinários estoicos, propondo ao homem de sua época uma reflexão sobre a felicidade humana, a paz de espírito, a curta duração de vida e o exercício da virtude. Escreveu tragédias e derramou-se em um estilo pomposo e elaborado. As obras filosóficas respondem exatamente a questionamentos muito particulares. Por demais requintadas quanto à linguagem, oferecem alguns problemas para a representação. E, por isso, muitos dizem até que foram escritas provavelmente para a leitura. Por isso, nós escolhemos e selecionamos exatamente fazer uma leitura dramática exatamente da peça A Medeia. As peças de Sêneca, inspiradas, sobretudo, nas tragédias de Eurípides, apresentam traços bastante nítidos de originalidade criativa. As lendas mitológicas fornecem o assunto a ser desenvolvido, em muitos casos reformuladas, em alguns de seus pormenores. Por exemplo, em Medeia, nós vamos visualizar uma feiticeira, desculpe-me o spoiler, ela mata uma das crianças diante do esposo. Mas vale conferir a leitura dramática. No que diz respeito à progressão da ação, as tragédias de Sêneca também se diferenciam das gregas. Enquanto estas são bastante movimentadas, as senequianas são estáticas. No tratamento dado às personagens está um dos méritos do poeta Sêneca. Foi ele capaz de construir tipos dotados de grande vigor. Há especial cuidado na composição das personagens femininas. Medeia, por exemplo, é uma mulher inesquecível. Podemos dizer que é um mito que se torna verdadeiramente atemporal, e podemos dizer que a Medeia ela se constitui uma mulher que transpõe a seu tempo e continua até hoje, quem sabe, no século XXI. O fatalismo presente na maioria das tragédias gregas é substituído nas de Sêneca pelo drama psicológico. Nós vamos perceber isto na leitura dramática. A linguagem das tragédias tem traços acentuadamente retóricos. Vamos ao mito. O que é o mito de Medeia? Medeia era uma princesa de Cólquida, também feiticeira. Jasão foi um herói que chegou à sua terra comandando a expedição dos argonautas em busca daquilo que era chamado Velocino de Ouro, dedicado a Ares, que estava guardado em um bosque da Cólquida. Conquistando este Velocino, Jasão teria de volta ao trono do tio, Pélias, que havia roubado do pai, Éson, em Iolco. Chegando ao seu destino, o pai de Medeia e rei da Cólquida impôs ao herói 4 condições.
para conceder-lhe o que queria. Como um pai, logicamente, não gostou nem um pouco de ver a filha com aquele herói. No entanto, tratava-se de 4 provas impossíveis a qualquer mortal. Mas ele estava ao lado de uma feiticeira. Diante da impossibilidade do cumprimento desta tarefa, das 4 tarefas, Jazão estava disposto a desistir, como qualquer ser humano. Diante das tarefas, diante dos obstáculos da vida, quantas vezes nós nos questionamos, será que vamos prosseguir? Jazão também. Porém, ele foi muito bem sucedido, graças a uma mulher, graças a Medeia, que se apaixonou, as grandes paixões humanas, a grande força do amor, né? Se apaixonou pelo herói e, sob a promessa de se casar com ela, auxiliou-o com magia, para que se cumprisse cada uma das 4 provas estabelecidas pelo rei, para a conquista do Velocino de Ouro. É importante destacar o papel fundamental da Medeia no auxílio a Jazão, para a conquista do Velocino de Ouro. A paixão de Medeia e a promessa de Jazão serão temas centrais nas tragédias que narram o drama da Medeia. Embora tivesse cumprido as provas, ele fez tudo que o rei impôs, Jazão fez. Embora o rei, o que ele vai fazer? Ele vai recusar ceder. E Medeia, a filha, apaixonada por Jazão, novamente vai auxiliar o seu amor, Jazão, e dessa vez possibilitou ao herói roubar o Velocino de Ouro. Eetes descobriu o envolvimento da filha e passou a perseguir os amantes e os argonautas. Para impedir, a brutal e apaixonada Medeia, né, aquela mulher forte, heroína, apaixonada, não vai poupar nem mesmo o seu irmão mais novo, a quem ela vai assassinar. Esquartejou, espalhou seus restos mortais apenas para atrasar a perseguição do pai e ter tempo de fugir com Jazão e os argonautas. Medeia continuou ajudando impetuosamente com seus poderes o retorno e a vingança de Jazão. Ela fez de tudo por este herói e por este homem. Em Iolco, vingou-se por meio de seus feitiços, convencendo as filhas do velho Pélias a esquartejá-lo, cozinhar os membros do pai, para rejuvenescê-lo. Esse último crime explica exatamente o exílio do casal em Corinto, pois Acasto, filho de Pélias, subiu ao trono e perseguiu Jazão e Medeia, quando fugiram para Corinto, onde foram recebidos pelo rei Creonte. E todos estes atos foram praticados por Medeia, atos, crimes, em nome de uma paixão cega por Jazão. Medeia e Jazão passaram cerca de 10 anos vivendo juntos em Corinto. E é exatamente nesta cidade que Jazão, após ter atravessado tantas aventuras, tantas tarefas, ter ao lado esta mulher que tanto amou e tanto fez por ele, Jazão vai começar a repudiar Medeia. E ele tem intenção de desposar a filha do rei Creonte. Ele quer desposar Creusa, a princesa de Cólquida. E é exatamente neste momento que vai começar a tragédia de Sêneca. Momento em que Medeia, uma mulher extremamente apaixonada, uma feiticeira, uma mulher que vai se ver traída por aquele homem que ela tanto fez, por aquele homem que ela tanto amou, ela vai se sentir encolerizada, enraivecida, e ela vai querer se vingar. E é nesse momento que Medeia, como mulher, assume
dentro do texto literário, dentro da peça, uma dimensão heróica, aproximando-se exatamente dos grandes heróis, que, feridos em sua honra, alimentam-se de vingança. No discurso proferido por Medea, no momento da nossa leitura dramática, nós vamos verificar o drama psicológico que envolve toda essa tragédia. A tragédia exatamente de Sêneca. Né? Sêneca, esse poeta da antiguidade, e que ele vai colocar exatamente a cólera de uma mulher traída pelo marido. E a condição social desta mulher, que deixa sua terra, deixa sua cidade, e o fato da Medea ser uma estrangeira. E nós vamos conseguir visualizar e perceber o drama vivido por Medea, a existência, o conflito interior de uma questão dual entre o ódio e o amor. E é desta forma que esta equipe que nós vamos apresentar é que nós vamos iniciar a leitura dramática da Medea de Sêneca, sob a direção da professora doutora Fernanda Nardi. E nós temos vozes aqui que se destacam. Nós temos a voz do coro, que será feita pela professora Fernanda Nardi. Nós temos a voz da ama, que vai ser feita pela professora doutora Maria Aparecida. Nós temos a voz do núncio, que é o mensageiro, pelo professor doutor Tobias Vilhena. A voz do Jazão, que vai ser feita pelo professor Tiago. A voz da Medea, que vai ser feita por essa que está lendo e conduzindo este texto, a professora Elaine. Ressalta-se, nesse instante, que a leitura do texto senequiano segue uma estrutura feita pelo tradutor. Nós selecionamos um texto, que é do tradutor Leone, que, inclusive, foi professor desta casa nos áureos tempos, nos antigos tempos. Ele foi professor de latim. E ele fez uma tradução em episódios, em intermédios. E para essa a leitura foi selecionada exatamente a cena final, ou seja, o terceiro intermédio. E nós vamos pedir, como licença poética, que nós acrescentamos o último trecho, ou seja, nós selecionamos o texto de Sêneca, mas nós fomos um pouco ousados, quem sabe, como Medea também, mas não queremos matar ninguém, mas nós acrescentamos, no final, o trecho da leitura de uma fala do coro, que nós tiramos exatamente da fala do texto de Eurípides. Então, nesse momento, nós vamos dar início à nossa leitura dramática. Nenhuma força, nem da chama, nem do vento furioso, nem da terrível seta retorcida, pode ser comparada à força de uma esposa repudiada, envolvida pelo fogo do ódio. Menos violento é o nebuloso austro, quando leva consigo a chuva invernal. Menos violento é o istro, quando corre vertiginosamente, destruindo as pontes e inundando as campinas. Menos violento é o ródano, quando repele o mar, ou o emo, quando se derrete em torrentes ao dissolver-se das neves, sob o sol já quente, no meio da primavera. Segue a paixão que estimula o ódio. Não se preocupa de ser moderada nem suporta a freada. Não tem medo da morte, quer espontaneamente jogar-se sobre a espada. Sede clemente, ó deuses. Vive em paz quem conquistou o mar. Mas o rei das ondas é furioso, pois o segundo império do universo foi vencido. O jovem que teve a ousadia de dirigir o carro paterno foi queimado pelas chamas que ele mesmo espalhou loucamente pelo céu. Seguir o caminho já percorrido é sempre menos perigoso. É bom passar onde os predecessores encontraram a segurança. É bom não quebrar com violência as sagradas leis do mundo.
todos os que manejaram os remos do intrépido navio, despojando o Pélion da espessa sombra de suas árvores sagradas, todos os que passaram através dos rochedos vagantes e, depois de ter experimentado todos os perigos do mar, por fim amarraram seu cabo na praia bárbara, antes de voltar com o ouro roubado, todos espiaram com um terrível fim a profanação do Império Marítimo. O mar provocado vingou-se das ofensas recebidas. Em primeiro lugar, Tifes, vencedor das ondas, teve de deixar o leme a um piloto inexperiente, quando na praia estrangeira, longe do reino paterno, caiu, e depois de ter tido um humilde túmulo, desceu entre as obscuras sombras. Foi depois disso que Aulis, fiel à memória do príncipe perdido, reteve longamente em seu porto os navios cansados de deitar âncora. O filho da musa dos cantos, aquele que com a lira, modulada pelo melodioso plectro, fazia parar as torrentes, calar os ventos, quando as aves, renunciando a seu próprio canto, acorriam perto dele, seguidas pela inteira floresta, foi esquartejado, e seus membros espalhados pelas campinas trácias, enquanto a cabeça flutuou sobre as águas tristes do Ebro. Ele chegou novamente às margens do Estige e ao Tártaro já conhecido, mas desta vez para não mais voltar. Hércules abateu os filhos de Aquilão. Matou o filho de Netuno, que se transmudava em inúmeras formas. Depois de ter pacificado a terra e o mar, depois de ter violado o reino do terrível Plutão, estendeu-se ainda vivo sobre o ardente Oeta e ofereceu seu próprio corpo à cruel chama, pois o veneno do sangue híbrido o consumia, vítima de um presente da esposa. Anseu foi abatido pelos golpes furiosos de um javali. As tuas ímpias mãos, ó Meleagro, assassinam os irmãos de tua mãe, e tu morres pela mão desta mãe enraivecida. Todos tinham merecido castigo. Mas qual foi a culpa que com a morte espiou o jovem não mais encontrado pelo grande Hércules, o adolescente raptado pelas correntes de uma água inofensiva? Ide agora, ó heróis, percorrei o oceano, quando uma simples fonte é tão perigosa. Ídimon, quando conheceu a sua sorte, deixou-se devorar por uma serpente nas areias da Líbia. Adivinho verídico para os outros e falso somente para si, Mopso caiu bem longe de Tebas. Se profetizou exatamente o futuro. O marido de Tétis deverá errar, fugitivo. Náuplio, no momento em que estava para arruinar os argivos com os pérfidos jogos, será lançado ao profundo mar, e o filho perecerá, espiando assim os erros paternos. O filho de Oileu morreu fulminado e ao mesmo tempo afogado. A esposa do rei de Féres, resgatando a sorte do marido, sacrifica por ele a vida. Quanto a Pélias, que mandou entregar-lhe como presa o velo de ouro sobre o primeiro navio, foi queimado na água de uma pequena caldeira posta no fogo. Ó deuses, já vingastes o mar. Poupai quem somente obedeceu. Minha alma está espantada, cheia de horror. É iminente uma grande desgraça. Quanto mais cresce o seu desumano furor, tanto mais ela mesma se exalta e encontra novamente a força que animou o passado. A miúde vi Medeia, em delírio, atacar os deuses e suscitar a ira do céu. Mas o que ela agora medita é ainda mais extraordinário. De fato, foi-se logo embora daqui com o passo agitado pela fúria e chegou ao seu funesto refúgio. Ela espalha todos os seus materiais. Voltam à luz os objetos dos quais ela mesma tinha terror desde muito tempo. Objetos misteriosos, secretos, escondidos. Depois, estendendo a mão esquerda sobre o lúgubre altar, evoca todos os venenos que são produzidos pela areia da abstrata, as areias abstratas, despojou as selvas de seu ornamento e fechou com toda a natureza nas suas neves congeladas. As ervas que levam... Eu pulei? Não, tá, pulou. Oi? Pulou. Ai, perdão.
É porque eu fui direto na outra, né? Ah, tem na 3. Perdão, vou voltar. Tá. Minha alma está espantada, cheia de terror. É iminente uma grande desgraça. Quanto mais cresce o seu desumano furor, tanto mais ela mesma se exalta e encontra novamente a força que a animou no passado. A miúde vi Medeia, em delírio, atacar os deuses e suscitar a ira do céu. Mas o que ela agora medita é ainda mais extraordinário. De fato, foi-se logo embora daqui, com o passo agitado pela fúria, e chegou ao seu funesto refúgio. Ela espalha todos os seus materiais. Voltam à luz dos objetos dos quais ela mesma tinha terror desde muito tempo. Objetos misteriosos, secretos, escondidos. Depois, estendendo a mão esquerda sobre o lúgubre altar, evoca todos os venenos, os que são produzidos pelas areias da abrasada Líbia, todos os venenos que o tauro gelado pelo frio ártico prende em suas neves eternas, e todos os monstros, atraídos pelos mágicos encantamentos de Medeia, as raças dos répteis cobertos de escamas deixam seus esconderijos. Eis uma horrível serpente que arrasta seu corpo imerso, vibrando a tríplice língua e procurando a quem deve dar a morte. Mas ouvindo o canto, fica imóvel e se enrola em espiral. São armas fracas demais, ela sussurra. São dardos demais comuns, este que a profunda terra produz. Quero pedir ao céu os seus venenos. Chegou o tempo em que deve ser feito algo mais grandioso do que os malefícios vulgares. Descenda até aqui a famosa serpente que se assemelha a um imenso rio e da qual a ursa maior e a menor sente monstruosos apertos. A grande é propícia aos pelasgos, a pequena aos fenícios. A constelação do serpentário desaperte, enfim, as mãos e deixe o réptil cuspir veneno. As minhas magias aproximem-se, Pitão, que ousou perseguir as divindades gêmeas e a hidra com todos os seus répteis que a mão de Hércules cortava, o que imediatamente renasciam. Deixe a Cólquida, ó dragão sempre vigilante, que eu pela primeira vez adormeci com os meus encantamentos. Depois de invocar todas as raças dos répteis, ela reúne as ervas venenosas, as que nascem entre as rochas inacessíveis do Érix, as que nos montes cobertos de neves produz o Cáucaso molhado pelo sangue de Prometeu, as ervas em cujos sucos mergulham suas flechas os habitantes da opulenta Arábia, os medos, os hábeis no manejo do arco e os velozes partos, as ervas cujos sucos são recolhidos sob um céu gelado, pelos valentes suevos na floresta hercínea, as ervas que são produzidas pela terra durante a primavera cheia de ninhos, ou quando o frio rigoroso já despojou as selvas de seu ornamento e fechou toda a natureza nas suas neves congeladas. As ervas que levam no caule verdejante as flores venenosas e as ervas cujas raízes espremidas dão origem a sucos nocivos. Todas passam pelas suas mãos. Destas funestas ervas, algumas provêm do tessálico Atos, outras do imenso Pindo, e sobre o cume do Pangeu, outras entregaram sua tenra cabeleira a uma cruenta foice. Outras foram alimentadas pelo tigre que se agita num leito profundo, outras pelo Danúbio, outras ainda pelo Hidáspes, que, correndo através das áridas planícies, faz rolar pedras preciosas em suas mornas águas. Outras pelo Betis, que deu o seu nome às terras por ele atravessados e cujas águas, depois de um lento curso, se misturam com as ondas do mar da Hespéria. Esta erva feriu ao ferro quando Febo faz repontar o dia,
Os rebentos daquela foram cortados durante a profunda noite. Esta, enfim, foi colhida pela unha fadada da feiticeira. Ela pega todas essas ervas mortíferas, espreme o veneno dos répteis, misturando os malefícios de sinistras aves. O coração de um lúgubre mocho e as vísceras arrancadas à uivante coruja quando ainda viva. Cada uma em seu lugar, estas são as magias reunidas por essa artista em matéria de crimes. Cada uma em seu lugar, tendo umas a força devoradora das chamas, outra a força glacial de um frio que entorpece. A estes venenos, ela acrescenta as fórmulas mágicas não menos terríveis. Mas ei-la, ressoam seus passos furiosos e sua voz, as primeiras palavras fazem tremer o mundo inteiro. Eu vos imploro, multidão das sombras silenciosas, deuses dos mortos, caos cego, obscura habitação do tenebroso Plutão, antros da horrível morte situados nas margens do Tártaro, deixai vossos suplícios, ó almas, acudi para estas novas núpcias, pare a roda que torce os membros de Ixion, de modo que ele possa pisar a terra. Beba Tântalo em paz as águas do Pirene. Vinde todas, ó Danaides, iludidas pelo vão trabalho de vossas urnas, sem fundo. Este dia precisa das vossas mãos. A pedra desliza para baixo, liberte enfim Sísifo. Somente o sogro de meu marido deverá receber um castigo ainda maior. E agora, chamado pelos meus encantamentos, ó astro da noite, vem com o teu mais funesto rosto, tendo ameaça sobre a tríplice fronte. Para ti, conforme o hábito de nossa raça, soltei os laços da minha cabeleira, percorri a pés nus os lugares mais secretos dos bosques, tirei a chuva das nuvens secas, remexi os mares nas suas profundezas. O oceano, quando vencia as marés, teve de fazer recuar as apertadas ondas. Também o céu, perturbado em suas leis, viu no mesmo momento o sol e as estrelas. E as ursas trocaram o mar, que lhes é interditado. Mudei a sequência das estações. Em pleno verão, a terra cobriu-se de flores, graças aos meus encantamentos, e forcei Ceres a dar uma colheita em pleno inverno. O impetuoso Fases fez subir as ondas para a nascente, e o Íster, que tem muitas fozes, deteve preguiçosamente suas águas ameaçadoras entre as margens. As vagas estrondaram, o mar inchou-se furiosamente. Embora os ventos não soprassem, minha voz imperiosa fez desaparecer as sombras numa antiga floresta e voltar ali o dia. Febo parou no meio de sua corrida e a constelação das Iades, abalada pelas minhas magias, vacilou. Eis o momento, ó Febo, para assistir ao sacrifício que preparei para ti. Para ti, a minha mão sangrenta entrelaçou estas grinaldas amarradas com 9 serpentes. Para ti, peguei estes membros que foram de Tifeu, o rebelde que abalou o império de Júpiter. Eis o sangue do pérfido Nexo, que ele mesmo me deu, no momento de morrer. Eis a cinza recolhida na fogueira do monte Eta, cinza que ficou embebida do veneno que fez morrer Hércules. Este Archote pertenceu a Alteia, irmã piedosa e mãe ímpia em sua vingança. Estas penas foram deixadas no seu antro inacessível por uma arpia que fugia durante e perante Zete. Acrescentem-se estas plumas de uma ave do lago de Estínfalos, ferida pelas flechas mergulhadas no sangue da hidra de Lerna. Ó altares, ouvi vosso sinal. Compreendo que as minhas trípodes
são agitadas por uma deusa propícia. Vejo o rápido carro de Trívia, não aquele que ela guia, radiosa, durante a noite, quando seu rosto é completo, mas aquele ao qual faz descrever uma curva mais próxima a nós, quando triste e com o rosto lívido, é atormentada pelos terríveis encantamentos dos tessálios. Espalha, então, de teu pálido archote uma sinistra luz no altar. Espanta com um novo terror os povos. Para te ajudar, ó Díctina, ressoem os preciosos bronzes de Corinto. Para ti, sobre este amontoado de terra ensanguentada, ofereço um solene sacrifício. Para ti, uma tocha que foi raptada numa fúnebre fogueira, acendeu estes fogos noturnos. Para ti, sacudindo a cabeça e dobrando o pescoço, pronunciei as sagradas palavras. Para ti, uma fita liga os meus cabelos soltos, como durante os funerais. Para ti agito este lúgubre galho mergulhado nas águas do Estige. Para ti despindo o peito como uma mênade. Vou agora ferir os meus braços com a sagrada faca. Que o meu sangue caia sobre estes altares. Acostuma-te, ó minha mão, a usar o ferro, a ver cair gota a gota do teu querido sangue. Eis, da carne ferida, desce o sacro licor. Se tu te queixas dos meus contínuos pedidos, suplico-te que me concedas o perdão. O motivo pelo qual tantas vezes invoco o teu arco, ó filha de Perseu, é sempre o mesmo. Jazão. Agora tu deves impregnar a capa que vou mandar a Creusa, a fim de que logo que ela tenha posto sobre o corpo, uma chama penetre nos seus ossos e a devore até a medula. Um fogo secreto se introduza neste vulvo ouro. Aquele que espia com o fígado sempre novo celeste roubo. Prometeu, mesmo me deu, este presente me ensinou a arte de dissimular os seus efeitos. Recebi de Vulcano estes fogos cobertos com uma leve camada de enxofre, e de Faetonte, o meu parente, provém estes raios de uma eterna chama. Eu tenho os fogos que saíram do corpo da quimera, tenho as chamas que foram raptadas da garganta flamejante do touro, misturando nestes fogos o fel da medusa. Forcei-os a esconder sua virulência. Estimula a força destes venenos, ó Hécate, conservando nos meus presentes os germes das chamas que eles escondem. Possam eles enganar a vista, ser apalpados, penetrar no coração e nas veias, derreter os membros, queimar os ossos, transformar em chamas ainda mais vivas que as tochas, os cabelos da nova esposa. Ah, obtive o que pedi, 3 vezes audaz Hécate deu latidos, 3 vezes de sua fúnebre tocha fez sair a sagrada chama. Acabou o encantamento? Vai chamar os meus filhos, que devem levar à esposa estes preciosos presentes? A ama volta com os 2 filhos de Medeia. Ide, ó filhos, prole de uma mãe infeliz, e de granjear com os presentes e inúmeras preces a vossa senhora, a vossa madrasta. Ide, filhos, e voltai imediatamente a mim, para que eu possa gozar de vossos últimos abraços. Aonde se precipita a sangrenta Mênade levada pelo cruel amor? Qual crime prepara em seu impotente furor? Seu rosto inflamado pela cólera torna-se feroz. Agitando com arrogância a cabeça, ameaça abertamente o rei. Quem poderia crer que ela foi exilada? Suas faces são avermelhadas e ardentes. Depois, a palidez afasta o rubor
e o seu rosto não mantém durante muito tempo a mesma cor. Ela vagueia ao acaso, como uma tigresa privada de seus filhos, percorre furiosamente a floresta de Ganges. Medeia não sabe moderar suas cóleras, nem seus amores. Agora, seu ódio e seu amor se juntaram. O que vai acontecer? Quando a nefasta mulher de Cólquida levará seus passos longe do país dos Pelasgos? Quando libertará de sua inquietante presença o reino e seus reis? Agora, ó Febo, lança teu carro a rédeas soltas. Que a benéfica noite apague a luz e que este dia tão horrível desapareça diante de Vésper, príncipe da noite. Tudo é perdido, o reino caiu. A filha e o pai jazem, reduzidos a cinzas. Qual foi a traição que os enganou? A armadilha comum pela qual se deixam pegar os reis, os presentes. Mas qual traição podia ser escondida nos presentes? Eu mesmo estou pasmado. Com dificuldade posso crer possível o mal que foi praticado. Como se desenvolveu a desgraça? Um fogo voraz assola todo o palácio, como obedecendo a uma ordem. O inteiro edifício é destruído. Temo pela cidade. Vamos abafar as chamas com a água. Não é possível. Eis outro prodígio nessa catástrofe. A água alimenta ainda mais o fogo. Mais se procura abafá-lo, mais cresce sua violência. Consome todos os obstáculos. Núncio, nesse momento, se retira. Medeia está com as duas crianças. Foge, ó Medeia, longe do país dos Pelópidas. Depressa alcança, sem escolher, qualquer outro lugar. Eu? Afastar-me daqui? Se eu tivesse saído, voltaria para gozar do espetáculo destas novas núpcias. Para que hesitar, ó minha alma? Estou seguindo teu feliz ímpeto. Como este esboço de vingança, que tanto te alegra, é pouca coisa. Então tu amas ainda, ó insensata, pois te contentas de que Jazão fique viúvo? Procura uma maneira especial de castigo. Prepara-te para ser ainda digna de ti mesma. Não há mais nada de sagrado para ti. Manda embora o pudor. Pequena é a vingança que deixa puras as mãos. Inflama novamente teus furores. Excita tua indolência, que está se afrouxando. Faze brotar violentamente do fundo do coração os teus ímpetos. Seja considerado como piedade tudo o que fizeste até agora. Vamos, faze de maneira que se saiba como eram insignificantes e vulgares os crimes praticados para favorecer alguém. Meu ódio não foi senão um prelúdio. Era possível ousar algo verdadeiramente grandioso com mãos ainda inexperientes? Com o meu furor de virgem? Agora, só agora, sou Medeia. Meu talento tornou-se grande no mal. Sou feliz, sim. Sou feliz por ter cortado a cabeça do meu irmão. Feliz por ter esquartejado o sangue do corpo. Por ter despojado meu pai de seu tesouro sagrado, que ele guardava tão cuidadosamente. Feliz por ter armado as filhas para que matassem seu velho pai. Ó, meu ódio, tu não deves senão procurar um objeto. Seja qual for o crime, tua mão não será inexperiente. Então, ó minha cólera, onde te atiras? Quais dardos queres dirigir contra o pérfido inimigo? Não sei o que minha alma feroz decidiu em seu âmago, e ainda não ousa confessar a si mesma. Eu fui tola, na minha pressa excessiva. Ah, se meu odioso esposo já tivesse uns filhos de minha rival. Mas basta pensar que todos os filhos que ele te deu foram gerados por Creusa. Gosto desse tipo de castigo, e com justa razão. É o crime supremo, eu reconheço-o. E é preciso que minha alma se prepare para isso. Vós que foste antes meus filhos, vós deveis expiar os crimes de vosso pai. O horror fez bater meu coração. Meus membros tremem pelo gelo. Meu peito sente calafrios. Meu ódio abandonou-me e o amor materno reaparece inteiro em mim,
afastando os sentimentos da mulher. Eu vou derramar o sangue dos meus próprios filhos, da minha própria prole. Inspira-te melhor, ó minha clemente cólera. Este espantoso crime deve ficar longe do meu pensamento. Qual seria a culpa desses infelizes que iriam espiar? O seu crime é ter Jazão como pai. E um crime ainda pior, ter Medeia como mãe. Eles devem ser mortos. Não são meus. Devem morrer. São meus. Eles não têm culpa. Não fizeram nada de mal. São inocentes, confesso. Mas também, meu irmão era inocente. Ó minha alma, tu vacilas. Por quê? Por que as lágrimas banham o meu rosto? Por que sou arrastada por impulsos contraditórios? Entre o ódio e o amor, uma dúplice agitação produz essa incerteza. Assim como quando os ventos lutam entre si cruelmente e lançam para opostas direções as ondas do mar, umas contra as outras, e o oceano se agita indeciso, assim são as indecisões do meu coração. A ira expulsa a piedade expulsa a ira. Ó minha dor, cede a piedade. Medeia vai chamar os filhos. Aproximai-vos, ó meus filhos queridos, única consolação de minha casa abatida. Aproximai-vos e abraçai com ternura vossa mãe. Possa vosso pai possuir-vos incólumes, com a condição de que também vossa mãe possa possuir-vos. Mas o exílio, a fuga me esperam. Agora os meus filhos, em lágrimas e gementes, serão arrancados à força do meu peito. Que o pai os perca. A mãe já os perdeu. Novamente cresce minha dor e o meu ódio ferve. A antiguerine, a malgrado meu, apodera-se dos meus braços. Ó ira, acompanha-me onde quiseres, seguir-te-ei. Ah, por que a sorte não me deu tantos filhos? Quantos foram gerados pela soberba filha de Tântalo? Por que eu não dei existência a 14 crianças? Fui estéril demais para minha vingança, mas o fui bastante para vingar meu irmão e meu pai. Dei à luz 2 filhos. Aonde corre esta horda ameaçante de fúrias? Quem procuram? Contra quem preparam suas flechas de fogo? Contra quem a multidão infernal dirige suas sangrentas tochas? Uma enorme sibila, serpente, torcendo-se como um chicote que estala. Quem está sendo perseguido por Megera com o seu terrível facho? De quem é a sombra hesitante que avança arrastando seus membros esquartejados? É meu irmão, pede vingança. Ele será vingado. Mas fixa teus archotes em meus olhos. Esquarteja-me, destrói-me. Ofereço meu peito às fúrias. Tu podes comunicar às deusas da vingança que me deixem, que voltem sossegadas para o mundo profundo dos mortos. Deixa-me a mim mesma e serve-te, ó meu irmão, de minha mão, que sabe segurar a espada. Eis a vítima com a qual eu vou aplacar os teus manes. Medeia mata um dos filhos. Que significa este improviso tumulto? Pegam as armas, procuram-me para me matar. Agora que o massacre começou, vou subir ao alto do teto do palácio. Vem comigo, ó minha ama. Teu corpo também será levantado daqui, perto de mim. Vamos, ó minha alma. Não é mais o momento para gastar secretamente o poderio. Mostra ao povo o que pode fazer a tua mão. Medeia entra no palácio com a ama e o outro filho, levando também o corpo do filho morto. Acorram todas essas pessoas fiéis, pasmadas pela desgraça de seus reis. Acorram, a fim de que possa ser capturada quem praticou esse horrível crime. Aqui, corte de valentes soldados,
com vossos dardos. É preciso destruir de cima para baixo a casa. Medeia aparece no alto do palácio. Agora já recobrei meu cetro. Meu irmão, meu pai, o velo áureo do carneiro, voltam ainda para Cólquida. Encontrei novamente a pátria e a virgindade, que me foram roubadas. Ó divindades, que finalmente se tornaram propícias. Ó dia de festa, ó dia nupcial. Vá embora, o crime é consumado. Mas não ainda a vingança. Continua enquanto tuas mãos estão agindo. Por que hesitas agora, minha alma? Por que vacilas agora que podes agir? Já minha ira caiu. Arrependo-me do que eu fiz. Sinto vergonha. Ó mísera, o que fizeste? Arrependo-me em vão? Ai de mim! Mas eu já agi. Uma grande volúpia me penetra nos membros, malgrado meu. Eis ela cresce. Não me faltava para acabar, senão a presença deste espectador. Ainda não fiz nada. Todos os crimes que eu pratiquei, sem que ele pudesse vê-los, foram inúteis. Ei lá, assoma ao terraço do teto. Um de vós deve levar até lá o fogo, a fim de que as chamas possam consumir aquela que as ateou. Prepara, ó Jazão, esta fúnebre fogueira para teus filhos, e levanta para eles o sepulcro. Tua esposa e teu sogro já receberam as exéquias devidas aos mortos. E fui eu a dar-lhes a sepultura. O primeiro filho já teve a sua morte. Quanto ao outro, é sob os teus olhos que terá o mesmo destino. Peço-te, por todas as divindades, pela nossa fuga comum, por aquelas núpcias que não foram desmanchadas por causa da minha infidelidade. Peço-te a vida de meu filho. Se aqui há um criminoso, o criminoso sou eu. Podes matar-me, estou de acordo. Sacrifica a minha cabeça culpável. Eu vou dirigir o ferro lá onde tu não queres, para o ponto mais dorido. Vai embora, ó soberbo. Vai procurar agora o leito das virgens. Abandona aquela que tu tornaste nele. A morte de um só filho é suficiente para o meu castigo. Se somente um morto pudesse saciar a minha vingança, não teria praticado aquele crime. Embora matando os dois, será muito pouco para a minha dor. Se algum penhor ainda se esconde no meu seio materno, eu procurarei minhas vísceras com o ferro, e com o ferro as dilacerarei. Acaba então o crime iniciado. Não te imploro mais. Poupa-me, pelo menos, à espera do suplício. Goza vagarosamente de teu crime. Não te apresses, ó minha dor. Este é o meu dia. Uso do tempo que me é concedido. Ó malvada, mate-me. Tu me pedes piedade? Então, eis, está feito. Medeia mata o outro filho. Ó minha dor, não tenho mais nada para te sacrificar. Levanta teus olhos cheios de lágrimas, ó ingrato Jazão. Reconheces tua esposa? Nesse instante, um carro puxado por 2 serpentes desce do céu. É desta maneira que eu costumo fugir. Abre-se diante de mim o caminho do céu. Essas 2 serpentes apresentam docilmente seus pescoços escamosos ao jugo. Recebe agora os teus filhos, ó Pai. Medeia joga aos pés de Jazão os cadáveres dos 2 filhos. Eu vou levantar-me no ar sobre este carro alado. Medeia sobe com a ama no carro e desaparece além das nuvens. Sim, vai pelos infinitos espaços do céu, para provar que não há deuses lá onde tu te elevas. Muitos são os dons de Zeus Olímpio, muitos os inesperados atos dos deuses. E assim, os esperados não se cumprem. Deus acha passagem para o inesperado. Assim, acaba este drama aqui.